Fala, galera! Estou de volta para fazer com vocês aqui a segunda aula da matéria de atividade de inteligência, que está dentre o conteúdo específico para policial do MPU. E hoje nós vamos ter a parte 2 do assunto de doutrina da atividade de inteligência, fundamentos da atividade de inteligência. Como eu já falei no vídeo 1, a parte 1 do vídeo da nossa aula aqui, aliás, e também no vídeo que eu gravei anteriormente aí sobre o bizu da nossa matéria aí, boa parte do conteúdo de inteligência está em um normativo da ABIN, que foi disponibilizado aí para dar hoje no vídeo do bizu aí que eu dei para vocês. Então, vamos continuar nossa aula com base neste normativo. Agora nós vamos tratar de organização. Organização. Primeiro vamos falar de comunidade de inteligência. O que é uma comunidade de inteligência? Ela é um conjunto de organismos de inteligência de um país. Quando nós falamos de comunidade, vamos lembrar de várias instituições juntas, conjuntas. Então, isso é a designação de comunidade de inteligência. A comunidade de inteligência ela tem uma natureza informal e fática das interações. O que isso quer dizer? Que não tem um documento definindo que tais instituições fazem parte da comunidade de inteligência do Brasil. Não. Aqui nós temos um sistema de inteligência, né, o SISBIN, mas essa comunidade de inteligência ela é um conceito de natureza informal e fática. E a comunidade de inteligência ela pode ser mais ampla e informal que um sistema, que é o SISBIN, que ele é formalizado, como eu falei. Ela é mais ampla e é informal. Sistema de inteligência é uma comunidade submetida a normativos formais e institucionalizados, organizado de acordo com regulamentações específicas. A formação do SISBIN segue toda uma normatização para tratar do assunto de inteligência. Exemplo no Brasil. O SISBIN é o Sistema Brasileiro de Inteligência, que ele é definido legalmente. E nós temos os subsistemas setoriais, como o Sistema de Inteligência e Defesa, que é o SIND, e Subsistema de Inteligência de Segurança Pública, que é o CISP. Comunidade Internacional de Inteligência. A BIM e outros órgãos do SISBIN participam de cooperação bilateral e multilateral. Essa comunidade internacional ela envolve troca de dados, informações e conhecimentos, além de eventos de capacitação. O Brasil participa por meio de adidâncias de inteligência e diversos grupos e fóruns multilaterais, tá? Essa parte aqui ela é mais conceitual. Vamos seguindo. Conselho Consultivo e Classificação dos órgãos no SISBIN. Vamos primeiro de falar das funções do Conselho Consultivo. Tem a função de propor atualização à Política Nacional de Inteligência, que é o PNI, e analisar relatórios de gestão dos órgãos do sistema. A composição do Conselho Consultivo. Ministro da Casa Civil da Presidência da República, que é o presidente do Conselho. Temos também o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, que é o GSI. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Defesa e o Diretor-Geral da ABIN. Classificação dos órgãos do SISBIN. Nós temos 3 classificações. Órgãos permanentes. Cadê o mouse? O mouse está aqui. Órgãos permanentes, órgãos dedicados, e aqui não destaquei, mas também faz parte, órgãos associados. Vamos falar um pouquinho de cada um. Órgãos permanentes. Eles representam as principais expressões do Estado brasileiro. Relações exteriores, defesa externa, segurança interna e governabilidade. Governabilidade inclui redução de vulnerabilidade e segurança para pessoas e instituições. Esses são os órgãos permanentes. Vamos falar agora de órgãos dedicados. Possui unidades dedicadas à inteligência. Tem uma cultura de inteligência consolidada e padrões de segurança aprimorados. Atuam em assuntos estratégicos relacionados ao PNI, que é a Política Nacional de Inteligência. Aliás, relacionados à PNI, que é a Política Nacional de Inteligência, não é ao. E temos os órgãos associados, que eles não possuem unidades dedicadas à inteligência, mas trabalham com temas relacionados à PNI. E o seu ingresso depende de avaliação
de função, sensibilidade dos dados, padrão de segurança e recursos disponíveis. Vamos seguindo. Ética. Comportamento ético é fundamental para o trabalho na atividade de inteligência. E a ética, dentro do contexto de inteligência, ela realiza o controle interno social exercido pelo próprio profissional por razões de consciência. Então, a ética, ela tem um âmbito mais pessoal, ela tem um âmbito voltado. Embora, assim, existam normatizações que vistam formalizar, né, o o conceito de ética, como se deve ter o comportamento ético no trabalho e congêneres, a ética, de um modo geral, ela está dentro de cada um. Essa normatização busca internalizar em cada profissional os conceitos éticos para que ele haja ali de acordo com a sua consciência de forma ética, tá bom? Dimensões da ética. A ética profissional, ela é integrante da administração pública, como eu falei. É a ética ali que você desempenha no seu trabalho, você que será policial do Ministério Público da União, a ética profissional será aquela ética que você vai exercer enquanto você estiver realizando as atribuições da sua função. E temos também a ética pessoal, que ela está relacionada aos cidadãos brasileiros e membros da sociedade em que nós atuamos no nosso dia a dia, durante o nosso cotidiano. Distinção entre certo e errado. Na vida pessoal, os valores são relativos e influenciados por formação familiar e cultural. Na vida pessoal, a ética, ela pode ter uma variância, tá? Então, assim, eh, na vida pessoal não digamos que tem uma norma de conduta ética, pelo menos formalizada, para que você tenha que seguir. Os valores, eles são relativos, eles vão variar de família, de cultura, vão variar de região, de país, de cidade, de diversas outras coisas, formação da pessoa. Na vida profissional, aí não, já é diferente, porque os valores, eles são definidos por arcabouço jurídico. Como eu falei, lá em cima tem toda a normatização para dizer o que é ético e o que é antiético. E o certo, ele é o respeito às normas vigentes e o errado é a violação das normas. Isso lembra aquele conceito, né, de que o servidor público, ele deve fazer apenas aquilo que a lei o autoriza, enquanto o cidadão comum pode fazer tudo que a lei não proíba. Então é basicamente isso aí, tá? Responsabilidade do servidor público. Respeito às normas, alcance e impacto no bom funcionamento da organização social. Essa é uma das responsabilidades do servidor. Respeitar as normas, tá? E alcançar, impactar no bom funcionamento da organização ao qual ele está inserido, seu caso será o MPU. A ação do governo legitimada pela sustentabilidade ética de suas finalidades. A ação do governo, né, mas vamos falar de um modo trazendo aí para o servidor, ela tem que ser legitimada pela sustentabilidade ética das finalidades. O que que isso quer dizer? Que a ação praticada, ela deve ter um fim ético e deve ter-se um cuidado constante com o bem público. Defesa da dignidade. O procedimento ético, ele promove o correto desempenho e defesa da dignidade do profissional de inteligência. Discrição e comedimento são essenciais para atingir a confidencialidade. Então, galera, é o seguinte, o profissional de inteligência, ele, sim, pelo menos em filmes e séries, ele é retratado como o James Bond, né, ele é o acho que é o profissional de inteligência mais conhecido que nós temos aí nos dias de hoje. Só que o trabalho de fato da inteligência, de um profissional de inteligência, é bem diferente. O profissional de inteligência, ele deve ser uma pessoa discreta, deve ser uma pessoa comedida, porque isso é essencial para que o trabalho flua conforme deva fluir, tá? Profissionalismo implica senso de responsabilidade coletiva e elevados padrões de competência técnica. Compromisso com interesses sociais, evitando exploração política e econômica. Galera, só lembrando para você que é membro do canal, o PDF com todo o conteúdo aqui desta aula e questões inéditas no formato da FGV está disponível aí na postagem
exclusiva para membros da modalidade Facilite sua aprovação, tá bom? Então, se você não é membro do canal, torne-se membro e tenha acesso a conteúdos exclusivos como este PDF que está disponibilizado aí pra galera. Compromisso não, vamos lá. Propósitos legítimos. Já estava pulando aqui. Produto da inteligência direcionado ao Estado para propósitos democráticos. Temos também apoio na formulação e execução de políticas, programas e operações nacionais. Temos a questão também do compromisso ético, que é a prestação de satisfação de ações de sociedade e atuação competente, e também faz parte das escolhas e deliberações morais sujeitas ao exame ético. Tem que se comprometer com a ética no trabalho. Fonte de orientações éticas. Nós temos Código de Ética Profissional, diversas instituições têm o seu código de ética, princípios da atividade de inteligência que nós estamos estudando aqui bem a fundo, que estão ligados a que é uma das fontes da orientação ética, e a literatura acadêmica também sobre ética de um modo geral. Elemento de análise. Dever de representar a verdade mesmo quando inconveniente. Vamos lá. Agora nós vamos falar, né, da ética diante da parte de análise, do trabalho de análise do profissional de inteligência. Existe o trabalho de campo ali, o trabalho operacional, pode ser de coleta de alguma informação, de algum dado, né, de algum conhecimento. O analista ele vai analisar e ele tem que cumprir com algumas questões. Do ponto de vista ético, quais são os elementos da ética que o analista deve ter? Ele deve representar a verdade mesmo quando inconveniente, ou seja, não pode distorcer a verdade mesmo que ela seja inconveniente. Ele deve respeitar a metodologia de produção de conhecimento de inteligência. Tem a metodologia que é para ser respeitada. Ele deve adotar medidas de segurança, sigilo e discrição, além de ter uma atuação sujeita ao escrutínio de órgãos de controle externo e interno. Ética e legalidade nas operações de inteligência. Nas ações sigilosas, busca por dados, informações ou conhecimentos indisponíveis. Isso é uma ação sigilosa. Contraposição a ameaças da inteligência adversa. Responsabilidade. Servidores públicos devem manter atuação ética e legal, em conformidade com a legislação vigente. Ordem manifestamente ilegais devem ser rejeitadas. Além disso tudo, o profissional ali de inteligência, quando receber uma ordem que ele saiba ser legal, ele deve rejeitar o cumprimento daquela ordem que ele recebeu. Legislação brasileira. Ela prevê operações de inteligência para obtenção de dados e neutralização de ações diversas e proíbe atuação indiscriminada. A legislação ela autoriza o uso da inteligência para esses fins, tá? Para obtenção de dados e neutralização de ações adversas, mas proíbe a atuação de forma totalmente discriminada. Princípios éticos adicionais. Temos a impessoalidade no tratamento com os alvos, respeito ao Estado democrático de direito e promoção dos interesses da sociedade e do Estado. Controle e transparência. A atividade de inteligência deve ser submetida a controle interno e externo e deve manter o máximo de transparência possível. Regras para planejamento e execução operacional. Então, quando você planeja uma ação e quando você executa aquela ação, você deve seguir algumas regras, nós vamos falar delas aqui. Adequabilidade. Meios e técnicas devem cumprir o objetivo da ação sigilosa. Tanto os meios quanto as técnicas utilizadas para se atingir aquele fim devem ser disponibilizados para cumprir o objetivo daquela ação. Imprescindibilidade. Meios e técnicas devem ser necessários para o objetivo, ou seja, você deve usar aquilo estritamente necessário para atingir o objetivo. Nada menos, nada mais. Proporcionalidade. Meios e técnicas executados até o limite estritamente necessário para o objetivo. A proporcionalidade ela pode ser um pouco confundida ali com a imprescindibilidade. Então, é quase que uma diferença só de distinção de texto aqui, tá? Porque elas permeiam um pouco tanto a imprescindibilidade quanto a proporcionalidade na designação dos conceitos. Regras para atuação em campo. Uso de ferramentas e sistemas. Não podem ser acessados para uso pessoal ou demandas externas às missões institucionais. Dados pessoais.
Informações pessoais e relevantes para a ação devem ser descartadas de forma segura, respeitando a privacidade. Checagem e prestação de contas. Adotar instrumentos de checagem e prestação de contas em todas as etapas operacionais. Deveres éticos do profissional da inteligência. Vamos lá agora listar. Ele deve representar a verdade, aplicar métodos corretos na elaboração do conhecimento, rejeitar ilações e interferências não republicanas, promover o país através de sua atuação, tratar assuntos com discrição, considerar a dignidade individual e o interesse coletivo, respeitar o princípio da reciprocidade e os direitos humanos no trato com estrangeiros, refletir criticamente sobre a necessidade e implicações morais de suas ações e decisões, prevenção de abuso de poder. Aliás, não, prevenção de abuso de poder é um tópico, tá? Prevenção de abuso de poder é um tópico, era para ter destacado aqui, não foi destacado. Mas vamos seguindo aqui. Prevenção de abuso de poder. O conhecimento não deve ser transformado em poder pelo profissional de inteligência, prerrogativa do usuário. O que que isso quer dizer? O profissional de inteligência, ele tem bastante conhecimento, ele gera conhecimento através de dados e informações, como nós estudamos na primeira aula. Isso não significa que aquilo se transforma em poder para aquele profissional de inteligência, porque a prerrogativa de como serão usados aqueles conhecimentos adquiridos, aqueles dados coletados e aquelas informações é do usuário. O profissional de inteligência coleta, analisa e repassa o conhecimento organizado. Quem vai decidir o que fazer com aquilo, quem pode usar de forma X ou Y, quem tem o poder de usar aquele conhecimento, aquela informação, aquele dado, é o usuário, que é a parte, sim, ali, para quem aqueles dados, aquelas informações e esse conhecimento será disponibilizado. O profissional de inteligência é apenas um meio para isso. Atividade de inteligência deve considerar o povo como destinatário das obrigações constitucionais e democráticas. Atividade de inteligência deve ter como fim primordial o bem comum, o bem da sociedade, o bem do seu Estado. Evitar enviesamento político e contribuir para a construção de um país melhor. Então, galera, vieses políticos não podem ser utilizados nas atividades de inteligência. Os vieses, aliás, viés não, né? Mas o pensamento do profissional de inteligência deve ser republicano, o pensamento do profissional de inteligência deve ser de um estadista, de uma pessoa que vai fazer o melhor para o Estado, para a nação e para o seu país e para a sua instituição, não para questões políticas X ou Y. Princípios. Princípios gerais. Abranger toda a atividade de inteligência. Temos princípios setoriais também, que afetam especialmente um dos elementos constituintes. E vamos falar agora do princípio gerais de inteligência. São vários aqui. Vamos lá. Controle. Todas as ações da atividade de inteligência devem estar submetidas à supervisão. Supervisão garante conformidade dos meios e correta finalidade de sua aplicação. Cooperação. Condução dos trabalhos de inteligência de maneira colaborativa. Objetividade. Prescreve que os profissionais de inteligência atuem orientados a objetivos claros e delimitados, evitando esforços desnecessários e desperdícios de recursos. Oportunidade. Determina, aqui era para ter um D, mas tá bom. Determina que o trabalho realizado pelos profissionais de inteligência apresente resultados em prazo apropriado para que esteja utilizado de forma eficaz. Rastreabilidade. Estipula que as ações desenvolvidas da atividade de inteligência sejam registradas de forma a garantir que possam ser auditadas, de acordo com mecanismos e instrumentos previamente e formalmente definidos. Segurança. Impõe a adoção de medidas de salvaguarda adequadas a cada situação, visando a garantir que os conhecimentos produzidos e ações realizadas estejam devidamente protegidos. Simplicidade. Estabelece que as ações realizadas pela atividade de inteligência sejam planejadas e executadas de modo a evitar complexidade, custos e riscos desnecessários. E a utilidade dispõe que as ações de atividade de inteligência orientem seus resultados a partir das necessidades de quem irá usá-lo, fornecendo, assim, um produto potencialmente útil. Princípio dos elementos de análise. Princípios que são aplicados quando estamos tratando da análise dos dados, das informações daquele conhecimento ali adquirido. O princípio da amplitude estabelece que os objetos da análise sejam abordados com a abrangência necessária para a elucidação mais completa possível do assunto proposto, ou seja, é a amplitude daquilo que está sendo analisado.
O princípio da imparcialidade determina que os objetos de análise sejam abordados com isenção de maneira a evitar que juízos de valor decorrentes de interesse, convicções pessoais ou ideias preconcebidas distorçam os resultados da produção. Ou seja, o analista deve ser imparcial. O princípio de reflexão crítica dispõe que o analista mantenha alta criticidade sobre o seu próprio entendimento da realidade, a fim de mitigar a incidência de vieses e heurísticas sobre o processo de geração de conhecimento da inteligência. As organizações devem investir em iniciativas para a compreensão desses fenômenos e das ferramentas de controle de seus efeitos. Princípios de elemento de análise: amplitude, imparcialidade e reflexão crítica. Princípio do elemento de operação. Agora é o princípio que o profissional de campo, aquele profissional que está coletando dados, que está fazendo ali as suas operações de inteligência, devem seguir. O princípio da adaptabilidade estipula que o planejamento e a execução das ações operacionais permitam a implantação rápida e eficiente dos ajustes e redirecionamentos que se fizerem necessários. O princípio da disponibilidade determina que o elemento de operações seja estruturado de forma a possibilitar seu imediato acionamento, sempre que necessário, com a máxima abrangência possível, considerando as ameaças elencadas nos instrumentos diretivos da atividade de inteligência. Temos também o princípio da finalidade, que dispõe que as ações sigilosas sejam conduzidas em apoio à realização dos interesses da sociedade e do Estado, tendo como mote o bem comum, como nós falamos logo atrás aí. O princípio de integração preconiza que a atuação do elemento de operações seja integrada de forma ordenada, sistemática e contínua. E temos também o princípio da resiliência, que estabelece que os profissionais do elemento de operações mostrem-se resistentes à dificuldade. Vou lá de novo, resiliência. Estabelece que os profissionais do elemento de operações mostrem-se resistentes a dificuldades e frustrações, a fim de serem capazes de perceber, avaliar e reagir rapidamente às situações adversas e controlar suas atuações de forma a não comprometer as ações operacionais que estão sendo desenvolvidas. Galera, o profissional de inteligência, ele deve ter uma alta resistência a frustrações, porque às vezes, operando ali em alguma operação, ele pode passar horas, horas e horas fazendo uma campana, ficando ali para ver se tira uma foto, coleta o dado de alguém. Então, assim, fora as vezes que ele não consegue achar nada. É um trabalho que pode ser frustrante. E também tem que ser uma pessoa desenrolada para, por exemplo, está se fazendo ali uma campana, alguém percebe, vai questionar o profissional, ele vai ter que sair daquilo ali da melhor forma possível para não entregar o que ele está fazendo. Princípios. Formação contínua dos profissionais de inteligência. A formação contínua é essencial para os profissionais de inteligência, pois a natureza do trabalho exige constante atualização e preparação. Tanto os analistas quanto os operadores devem participar de eventos de capacitação e compartilhar experiências para aprimorar suas habilidades. Analistas precisam estar atualizados com os temas que acompanham e estudar disciplinas diversas para mitigar vieses, enquanto operadores devem estar preparados para atuar em ambientes hostis, garantindo a segurança e eficácia das operações. Confiabilidade da segurança. A confiabilidade da segurança é crucial para a atividade de inteligência, pois sistemas de gestão de segurança efetivo protegem as operações, constrói a reputação da instituição e dissuade ações adversas. A capacidade de dissuasão é fundamental para demover adversários de ações prejudiciais, ao mesmo tempo que uma alta confiabilidade favorece a cooperação entre órgãos de inteligência, aumentando a eficácia das medidas de contraposição e avaliação de oportunidades. Temos também a questão do pensamento crítico, onde o pensamento crítico é vital para os profissionais de inteligência, pois envolve questionar constantemente o próprio raciocínio para melhorar a qualidade das respostas. Este processo inclui a autoavaliação de clareza, precisão, profundidade e relevância dos julgamentos, além de reconhecer como experiências pessoais e formação podem influenciar o julgamento. O fortalecimento de criticidade é alcançado por meio de treinamento e práticas contínuas de autoconhecimento e imparcialidade. Vamos seguindo, galera, que tá acabando. Essa parte, ela é bem conceitual mesmo, tá? Então eu não quis mexer muito, porque vocês têm que passar por estes conceitos que eles podem cair na prova de vocês, tá? Orientação a resultados. A atividade de inteligência é direcionada a objetivos claros definidos por autoridades competentes, visando assessorar o processo decisório nacional e auxiliar na consecução dos interesses nacionais.
As ações analíticas devem ser úteis e oportunas, enquanto as operacionais devem ser coordenadas com base em objetivos claros, recursos, ambiente, riscos e considerações éticas e legais, guiadas pelos princípios de eficácia, eficiência e legitimidade. Galera, antes de passar aí para o nosso último conceito, quero lembrar vocês que eu lancei um material de legislação institucional, está disponível aí na descrição do grupo. São 170 questões, além de toda a legislação institucional, tá? As questões são inéditas e no formato da FIAB as questões estão muito boas, elas são gabaritadas e comentadas. Essas questões estão disponibilizadas também no formato de flashcards, que você faz o download aí lá no PDF, você clica, já faz o download para você, já vai direto pro link para fazer o download, tá? De forma automática para você importar para o seu Anki, para você estudar. Além disso, tem um planejamento também de 14 dias para você ler toda a legislação em 14 dias, seguindo o nosso planejamento. O PDF custa R$ 28,97 e vai te auxiliar bastante aí na matéria de legislação institucional, tá bom? Vamos seguindo aqui então, transparência ativa. A transparência na gestão pública é fundamental para permitir a fiscalização e a avaliação das atividades estatais, respeitando o direito à informação. Embora a atividade de inteligência opere em sigilo para proteger informações estratégicas, é importante manter um diálogo aberto com a sociedade, fornecendo informações seguras de interesse público sempre que possível, para manter a confiança social e garantir a legitimidade das ações. Galera, é isso. Muito obrigado por acompanhar a aula. Lembre-se que a turma da mentoria só está aberta até o final dessa semana. Se você ainda não preencheu o formulário que está na descrição do vídeo para saber como é que funciona a mentoria para o policial do MPU, preencha que eu entrarei em contato com você e eu te explico, tá bom? Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se você gostou, deixe o seu like neste vídeo, compartilhe com mais colegas para que mais e mais pessoas tenham acesso ao conhecimento. Então é isso aí, galera. Valeu, falou, bom estudo e até mais.